Bom dia, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração e no seu lar. Mais uma vez, vamos falar nesta manhã sobre revelações na cruz. Há muitas revelações na cruz, mas vamos tomar hoje um caminho para que você amplie seu conhecimento ou a sua visão sobre o significado da morte de Jesus na cruz. A primeira coisa que nós vamos levantar é exatamente o amor de Deus. Na cruz foi declarado o amor de Deus, de uma forma abrangente, única, um amor incondicional. Porque em João 3,16 está registrado que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então nós temos que entender o sentido desse verso no Evangelho de João, e para isso nós vamos lá no livro de Gênesis, pois no livro de Gênesis está registrado esta palavra: assim que o homem caiu, ou seja, desobedeceu o Senhor, afrontou o Senhor, tornou-se um pecador. E isto trouxe uma rivalidade entre Deus e o homem, não por uma questão de agressividade verbal ou física, mas por atos. Infelizmente, a desobediência de Adão atingiu a santidade de Deus, porque Deus não tolera desobediência. E por esse motivo o Senhor desceu e providenciou um meio de justificar o homem, exatamente usando a sua capacidade de amar. Assim que Adão o afrontou, ele estabeleceu juízo sobre o pecado que Adão cometeu, mas abriu a porta da esperança também para ele. E a esperança veio nessas palavras. No livro de Gênesis capítulo 3, o verso 15, temos essa palavra: e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui, portanto, estava a palavra do Senhor declarada, que havia aberto uma porta, esta porta de esperança, porque todo aquele que cresce nesta palavra obteria já pela fé a sua justificação perante os céus. Por incrível que você possa achar, o ato de fé é que move o coração do homem ao encontro das bênçãos que vêm dos céus. Deus ama aquele que confia na palavra dele. E ele é um Deus fiel e leal. E a prova disso é que exatamente cumpriu-se em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, descendente da mulher, ouvindo do ventre de uma mulher. E assim, Jesus tornou-se o centro da lealdade de Deus, do comprometimento que o Senhor fizera a Eva no jardim do Éden. Agora se cumpriu na cruz, com a chegada, ou melhor, com a entrega de Jesus na cruz. Está entendendo? Então a lealdade do Senhor é vista exatamente no cumprimento da sua palavra. Ele é um Deus zeloso e cumpridor da sua palavra. Ainda temos em Romanos capítulo 8, aliás, Romanos 5, verso 19, esta palavra que eu quero ler com você. Vamos ver aqui, Romanos 5, verso 19, diz assim: pois como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Esta é a demonstração da fidelidade do Senhor, a qual foi demonstrada na obediência de Cristo. Ele foi obediente e obediente até a morte. E esta obediência de Cristo, entregando-se como cordeiro mudo para ser imolado por aqueles que com tanta maldade e ódio, no domínio do pecado, o levaram até a cruz, agradou o coração de Deus. O gesto de Jesus de obediência, de humildade e de submissão. E com esta entrega,
Jesus, portanto, cumpriu aquilo que Satanás fez Adão e Eva descumprir, que é a obediência. Eles foram desobedientes e Cristo foi obediente. Então esta mensagem está revelada exatamente na lealdade de Deus, no cumprimento da palavra do Senhor, que é sempre leal para com aqueles que creem. Ainda temos o texto de Isaías 53, eu gostaria de ler para você. O verso 5 diz assim, preste atenção. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Como você vê, Isaías revelou isto, ou profetizou isso, 750 anos de Jesus, antes de Jesus subir à cruz. Então, mais uma vez, o Senhor estava dando uma palavra, a qual se cumpriu tal como ele falou. Ele foi moído pelas nossas transgressões, foi tratado de uma forma brutal, violenta, ferido de muitas maneiras, e tudo isso para cumprir a lealdade do Senhor e o zelo do Senhor para com a sua palavra registrada no livro de Isaías, 750 anos deste acontecimento que nós estamos falando. Palavras e revelações que foram demonstradas na cruz. Ainda eu gostaria de deixar com você Isaías 53, verso 5, preste atenção, você vê. O verso 6, onde temos essa escritura. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Jesus, ou sobre ele, que aqui no caso é Jesus, né? A iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Muitas pessoas pensam que Jesus estava perdendo a batalha ali. Ao contrário, ele estava cumprindo a palavra que o Senhor diz no livro de Gênesis. E ele estava vencendo Satanás. Aquilo que eu e você não podemos fazer, que é sermos obedientes ao Senhor 100%, Jesus foi 100% obediente. E com isto, ele derrotou Satanás. Satanás mordeu no seu calcanhar, ferindo-o da cabeça aos pés, com os cravos, com a coroa de espinhos, e assim Jesus foi imolado. Mas, no entanto, não foi ele que perdeu, ele venceu Satanás. E naquele gesto, a revelação da cruz é que Satanás, naquele momento, foi julgado e condenado. Ele ainda não foi lançado para a perdição, que é o juízo eterno de Deus, porque ainda há um tempo dado por Deus para que sejam manifestas todas as suas maldades. Mas ele já está sob o juízo de condenação. Só não está na prisão perpétua ainda. E o Senhor fará isso em breve. Porque o mesmo Deus que fez cumprir a palavra dada a Adão e Eva no jardim do Éden, é o Deus que fez cumprir todas essas palavras na cruz. E nos trouxe essa revelação para que eu e você possamos crer de todo o coração que o inimigo de nossas almas vai estar no lago de fogo e enxofre, o que é a segunda morte, por toda a eternidade. Enquanto nós, justificados por Cristo, vamos estar com Ele, gozando da eternidade. Amém? Deus te abençoe e fortaleça a sua fé em Cristo Jesus. Oremos. Pai eterno, em nome do Senhor Jesus, mantenha, ó Deus, o nosso coração sempre convicto desta tão preciosa salvação, pois fomos justificados em Cristo, não pelos nossos méritos, mas pelo amor que o Senhor revelou, pela obediência do Senhor Jesus e pela demonstração do seu grande amor em sofrer tudo quanto nós tínhamos que sofrer para nos justificar perante a tua face. Eu te louvo e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém.